Quem escolhe quem vai ser nesse mundo? É assim que somos recebidos ao mundo de Deltarune, passando a controlar o corpo de Chris. Uma criança sem gênero definido e um passado tão cheio de espinhos quanto os próprios segredos do jogo. Nossos corpos. É de se pensar por que eles são assim. Essa frase é dita por Zubul no episódio 6 de Digital Circus, onde, numa tentativa de animar Gengon e tranquilizá-la sobre as suas inseguranças, ele também se vê encarando aquilo que mais lhe machuca, o seu corpo. Oi, eu sou a Crescenta. Oi, eu sou o Minji. E nós somos parte de Sebastian. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, pois juntos decidimos falar um pouco sobre o apagamento da não-binaridade de dois personagens que nós gostamos muito. Aqui a gente vai falar de vivência trans e por que ela não deveria ser desconsiderada ao falarmos desses personagens, fora tocar no assunto de por que somos tão viciados em colocar binaridade em tudo. Ficou curioso? Então senta e acompanha a gente nessa. Para começar, eu acho que é importante que todo mundo entenda o que é não-binaridade. Esse é um termo guarda-chuva para pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, estando dentro do espectro das pessoas trans. Dentro da não-binaridade, nós temos pessoas agênero, que não se identificam com gênero algum, pessoa gênero fluido, cuja identidade de gênero pode fluir entre várias identidades, demi-boys e demi-girls, que se identificam em partes com o gênero masculino ou feminino, dentre várias outras identidades de gênero englobadas nesse guarda-chuva. Vale a pena fazer menção de que o nosso sexo atribuído ao nascer também não é tão binário quanto nós costumamos aprender. Para além das variantes XX e XY dos cromossomos, existem inúmeras outras variantes que afetam várias características do nosso dimorfismo sexual, sendo dentro dessas variantes que entram as pessoas intersexo, que por si só podem se identificar tanto como não binárias quanto com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer. Ai, Sá, mas pra que falar tudo isso? Justamente para mostrar que, ao mesmo tempo que essas questões de sexo biológico e identidade de gênero são extremamente abrangentes, elas não são um bicho de 7 cabeças impossível de compreender, muito menos uma doença que você precisa curar em alguém, mas sim questões de pessoas como você e eu, que merecem respeito, amor e compreensão como qualquer outra. Com isso dito, Min, que tal passarmos a analisar Chris e Zubul aqui? Opa, é uma ótima ideia, Chris! Pra começar, Zubul. Dentro de todo o circo digital, Zubul é a pessoa que mais desesperadamente quer sair de lá de dentro. Ele se mostra sem paciência para as aventuras do Caim e, pelo menos até a metade do episódio 3, nós pensávamos que era apenas uma indisposição por parte dele e que Zubul só era uma pessoa ranzinza e chata. Mas, numa sessão de terapia bem capenga que o Caim improvisou, o motivo ao qual ele odiava as aventuras veio à tona. Zubul não se sentia bem no seu corpo digital. Não importava quantas peças Kane dava para Zubul trocar, ele não se sentia à vontade. E com a revelação de que o Senhor Dentador aqui fez esses corpos baseados nos arquivos da mente de quem estava dentro do circo, isso parece ser uma questão que acompanhava Zubul desde antes de ficar presa ali dentro. O que Zubul sente chama-se de disforia, uma sensação de mal-estar, desespero e angústia com algo relacionado ao seu corpo, como peso, uma cicatriz que não vai embora, ou, no caso de Zubul, a disforia de gênero. Pelo que eu pude apurar, a Guzi Works, criadora da série, é uma mulher trans, e a personagem que ela usa para se representar por aí é muito parecida com Zubul. Mas, até onde a gente sabe, Zubul não é um self-insert da Guzi. Então o que eu irei comentar aqui é baseado na sensação que eu tive assistindo a série. Dá pra sentir que Zubul foi escrito por alguém trans. O jeito com que ele se incomoda com seu estado atual e como as pessoas tentam colocar o seu corpo em uma caixinha. A forma como ele se incomoda com as piadinhas do Jax em relação ao fato de ele ter trabalhado de bartender e tatuador no passado, que são profissões estereótipos de pessoas não binárias. A forma como ele hesita quando a Gengo comenta que Zubul nunca teve que escolher se amar por ser Zubul. Todos esses detalhes compõem a identidade trans de Zubul
e são impossíveis de ignorar. Mas o que torna a sua jornada ainda mais linda é o fato de que suas respostas não se resumem a apenas seu corpo, mas a maneira como ele se vê, em primeiro lugar, e sua luta para que ninguém mais tente lhe pôr dentro de uma caixinha que não lhe pertence. E eu poderia até estender essa conversa para a escrita do Jax, mas isso cabe um vídeo próprio para ele. Zubul, aos poucos, vai vendo beleza na forma atual do seu corpo. Pouco a pouco, percebendo que ele não é o fator determinante para que Elo possa ser aceite na sua identidade. A forma como Elo e Gengo se conectaram pela maneira como seus corpos afetam seus psicológicos foi um fator determinante para essa mudança. E, de maneiras diferentes, foi uma forma de curarem essas feridas que tanto lhe incomodavam, escolhendo amar aquilo que antes foram ensinados a odiar. A cena de tortura do episódio 8 é a que mais evidencia qual é a dor de Zubul, voltar a ser obrigado a viver em sua disforia, onde por mais que trocasse suas peças, a figura no espelho nunca seria ele mesmo. E isso machuca. Machuca tanto que eu mesma comecei a chorar por identificação. Estar num corpo que você não se identifica, lutar para se enxergar de como mais do que aquele corpo, encontrar um amor próprio e aprender a lutar contra as pessoas que insistem que sabem mais da sua vivência do que você mesmo. A jornada de Zubul é inegavelmente trans. E mesmo com tão pouco tempo de tela, foi entregue com muita sensibilidade e amor. Agora, falando de Chris, a gente ainda não sabe de muita coisa porque Deltarune ainda não tá completo. Porém, já é possível traçar muitas coisas interessantes sobre Elo só com os 4 capítulos iniciais. Chris é uma pessoa bastante na dela, falando pouco e não parecendo ser o tipo que gosta de interagir. Ela parece gostar de pregar peças, divide um único neurônio com a Suzy e, uma coisa muito importante, Elo gosta de tocar piano e é muito elogiado por isso. Muito do que nós sabemos sobre a personalidade de Chris antes da nossa alma invadir o corpo dele é de conversas com personagens como a Toriel, o Wesker e a Noelle, que comentam pontualmente o quanto Chris estava diferente. Mas se tem uma coisa que nós conseguimos ver com muita clareza, é que Chris nos odeia, e nos odeia com força. Alguns dirão que ele apenas nos desaprova na rota estranha, mas mesmo na rota normal, Chris faz questão de mostrar que ele não gosta da gente e, se fosse por opção dele, ele não teria a gente dentro do seu corpo. Ele nos arranca do corpo para fazer coisas escondidas de nós. Parte do capítulo 4 inteiro é sobre nós, na forma da alma, tentando descobrir os segredos que Chris está tentando ativamente impedir a gente de conseguir. Ele manipula os próprios pensamentos pra gente não saber sobre o maldito do Cavaleiro do Rugido. Ai, que criança mais arrombada! Mas depois que a raiva passa, a gente percebe que, por mais irritante que Chris seja conosco, ele meio que tem motivos pra isso. Imagina que, do dia pra noite, você acorda com um ser que controla tudo que você vai falar, fazer, como você tem que agir, e você não pode reclamar disso porque tá preso até o talo numa trama que exige que você mantenha aquele ser dentro de si. A gaiola que guarda a alma. Os objetivos de Chris em ser receptáculo da alma são passíveis de teoria, mas uma coisa que não dá pra negar. Chris odeia não poder mais ser ele mesmo. Odeia ter que receber ordens de alguém estranho. Odeia ver o que esse outro ser faz quando está no controle da sua vida. Especialmente se você escolhe fazer a rota estranha, onde você machuca alguém importante pra Chris e, em retaliação, ele te chuta de todas as maneiras possíveis de puro ódio. Eu acho que já ficou bem claro o que eu quero dizer com tudo isso. Nós, dentro do jogo, não somos Chris. Chris é sua própria pessoa, com a sua própria vida. E, por motivos que a gente ainda não entende direito, foi forçado a abrir mão da sua liberdade para cumprir um objetivo que significa muito para ele. Mas essa escolha dói, e dói demais. Um dos grandes temas de Deltarune é a liberdade e a quebra de padrões do que parecem dogmas incontestáveis. E ter uma protagonista não binária para representar esse conceito foi uma escolha muito assertiva do Tobias Raposa. Só tá faltando traduzir o jogo para outras línguas, né, querido? Chris não quer ser Viste e muito menos avatar de nós, jogadores. Ele quer voltar a ser Elo.
quer ser aceite e especial sendo elo mesmo. A cena em que a Suzy pede pra Chris tocar o piano sem se segurar pode parecer até simples, mas carrega um grande simbolismo. Tocar piano sem nós controlando as teclas que Elo toca simboliza que Chris é, por alguns segundos, livre para ser exatamente a pessoa que Elo é, sem estar ligado com alguém que impõe ações para Elo, impõe um caminho que Elo não se sente confortável em seguir, que impõe algo para Elo baseado no que nós achamos que Elo é. Acho que você encontrou o ponto aí, Min. É mesmo? Sim, olha só isso. O ponto todo de estarmos reforçando tanto que a não-binaridade é importante para a história desses personagens é justamente para chegarmos nessa questão. Por que as pessoas esquecem tanto de falar desse fator na hora de analisar eles? Sim! Eu posso começar falando? Vai com tudo, meu cloninho. Quer dizer, maninho. Vivemos em um mundo que se importa bastante em dividir as coisas em dois: o bem e o mal, o dia e a noite, o homem e a mulher. Dualidades, dicotomias. Esses conceitos rendem ótimas histórias. Mas, na vida real, nem tudo é tão preto no branco assim. Existe uma escala de cinza para quase tudo nessa vida. E gênero definitivamente é uma dessas coisas que é muito mais ampla e complexa do que o menino veste azul e a menina veste rosa. Desde crianças, somos ensinados que só podem existir homens e mulheres, e você naturalmente se encaixa em uma dessas caixinhas, com os seus devidos estereótipos. E às vezes, a gente tá tão acostumado com esse padrão que tenta reproduzir ele em tudo como uma regra imutável. Quase como o que fazem com a jornada do herói ou proporção áurea. Seguindo essa lógica, quando vemos personagens como Zubul ou Chris, que canonicamente são pessoas não binárias, a gente inconscientemente tenta encaixar eles nesse padrão baseado no que a gente considera coisa de homem ou coisa de mulher. A voz de Zubul é mais suave e Elo está mais próximo das personagens femininas da série, claramente uma mulher. Chris tem um comportamento de pentelhar as pessoas, cabelinho na altura do ombro, roupas mais comumente aceitas em homens, postura de cavaleiro e fica azul no mundo das trevas, claramente é um homem. E isso é uma merda. Principalmente quando você lembra que as pessoas que dublam Zubul, tanto em inglês quanto em português, são pessoas trans não binárias. E a voz é uma das coisas que levam as pessoas a mais pensar que Elo se trata de uma mulher. Ser trans e não binário em um mundo que te implora para escolher um lado é uma experiência que chega a ser sufocante. Nenhum de nós escolheu sofrer preconceito e ser apagado por querer. Nós nascemos e nos entendemos assim, e queremos ser respeitados por quem nós somos. Esquecer essa questão quando falamos de Chris e Zubul é esquecer de uma parte muito importante de suas identidades e que dão muito peso para suas histórias. Era possível Zubul não ser não binário e sua história com disforia continuar igual. Era possível Chris não ser não binário e sua história de ser controlado e estar constantemente lutando para ser Elo mesmo continuar igual. Mas acontece que eles são não binários e isso faz toda a diferença. Em um mundo tão viciado em seguir padrões e que impõe regras tão pesadas sobre como devemos existir, Chris e Zubul nos lembram que nossa existência vai além desses padrões. A pessoa não binária, artista, pode ter controle de como quer ser enxergada e se tornar a pessoa que acolhe a todos nos momentos de necessidade. A pessoa não binária pode assumir o papel que seria de um cavaleiro, enquanto luta todos os dias para não ter a sua identidade apagada por uma entidade que Elo não compreende. Existem alegrias e tristezas nas suas vivências, mas no fim das contas, eu acho que se perguntarem para eles escolheriam viver assim de um jeito ou de outro. Eu sou o Minji. Eu sou a Crescenta. E nós somos parte de Sebastian. Espero que tenham gostado do vídeo. E espero que voltem pra mais. Tchau! Você quer mesmo saber o que eu quero? Ai, não. Eu quero conseguir